Olá, povo de Deus, tudo bem? Aqui é o irmão José Farias, mais uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. E o vídeo de hoje, o título da mensagem de hoje é: Cadê a vida abundante prometida por Deus? Eu sei que os cristãos não fazem essa pergunta, nem a seus líderes, nem a pessoas, né? Nem muito menos a Deus, mas às vezes existe uma insatisfação no coração dos filhos de Deus, vez por outra a gente ouve que existe isso, porque muitos começam empolgados na fé e depois eles desmotivam. E a gente conversando às vezes com muitos deles, ouve conversa deles, que a gente percebe que é como se existisse uma pergunta desse tipo: cadê a vida abundante prometida por Jesus em João 10:10? Mas nós temos que saber que Deus é um Deus santo, é nosso Pai, Ele cuida de nós. E Deus, ele tem uma ética para nos abençoar, ele tem propósitos, ele segue princípios. E uma vez que a gente entra nos princípios de Deus, as bênçãos de Deus chegam para nós. Quero compartilhar com você um versículo bíblico muito conhecido, que está em Ageu capítulo 2, versículo 8, que diz: Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você há de concordar comigo que se nós pegarmos esse versículo isolado e pregarmos sobre ele ou crermos na literalidade dele sem considerar o contexto, a gente pode ter problemas, pode ter frustrações. A impressão que dá é que Deus está distribuindo dinheiro, aí, igual o Silvio Santos, né? Aviãozinho de dinheiro. Deus falando: meu é o ouro, minha é a prata. Parece que Deus está só dando dinheiro. E não é assim. Todo texto bíblico tem um contexto e nós temos que considerar esse contexto. Mas eu quero ler com você o versículo 9, que diz: A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você percebe que ali há um contexto a ser considerado? E no contexto de Ageu é o seguinte: o povo voltou do cativeiro babilônico. Deus permite o povo sair, ajuda o povo a sair, ele sai com riquezas e a ordem é terminar, restaurar a casa de Deus, restaurar os muros da cidade, restaurar a cidade. E nesse tempo, quando o povo está restaurando a casa de Deus, que havia sido destruída quando eles foram para o cativeiro babilônico, eles começam empolgados e pouco tempo depois eles estão insatisfeitos, desmotivados e desinteressados naquilo que Deus havia dito que seria prioridade, mas eles agora estão desinteressados para concluir aquilo que Deus esperava que eles concluíssem com empolgação, uma vez que eles voltaram do cativeiro babilônico. E é nesse contexto que Deus diz: vocês estão negligenciando aquilo que foi determinado, aquilo que foi acordado, aquilo que vocês foram inspirados, que vocês foram objeto de profecias, de palavras, de ordem. E Deus, nesse contexto, chega para o povo dele e diz: olha, se o problema é dinheiro, eu tenho dinheiro. Se o problema é ouro, eu tenho ouro. Se o problema é prata, eu tenho prata. Meu é o ouro, minha é a prata. E no contexto Deus diz: vocês têm que terminar a obra, porque a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. O que Deus estava falando? Ele estava falando da vinda de Jesus. Porque no segundo templo, Jesus entrou no templo. Então a glória seria muito maior. É muito provável que os judeus olhassem para aquele templo em ruína e, ouvindo essa instrução de Deus, essa informação do Senhor de que a glória dessa segunda casa era maior do que a primeira, e duvidasse, porque antes, a glória do templo de Salomão era muito grande, era notória, era comentada, era vista em todo mundo, mas agora eles estão recebendo de Deus a informação de que a glória dessa segunda casa será maior que a primeira, mas eles não acreditam. Então, nesse contexto, Deus diz: a glória da segunda casa será maior que a primeira, mas vocês têm que priorizar a obra de Deus, vocês têm que priorizar as coisas que Deus prioriza. Quando Deus nos dá uma inspiração, uma ideia criativa, nós cremos com o nosso coração, nós confessamos com a nossa boca e nós aplicamos aquilo que Deus diz. E Deus se torna um avalista dos nossos projetos, porque nós estaremos seguindo a instrução do Espírito Santo.
Mas eu quero compartilhar com vocês também agora outra situação em que um homem obedece à voz de Deus e ele vê as bênçãos do Senhor chegando em sua vida, que é o caso de Isaac. Quero ler com você Gênesis capítulo 6, versículo do 1 ao 6, que diz: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça para o Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes mais numerosos do que as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos e meus estatutos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Você percebe que Deus dá uma instrução a Isaac aqui, né? Isaac sai da sua terra. E quando Deus diz assim, não vá para o Egito, isso nos diz que Isaac estava se preparando, estava pretendendo ir para o Egito. Mas Deus lhe dá uma instrução. Não vá para o Egito. Isaac obedeceu o Senhor e foi abençoado. E às vezes a gente pode perguntar, o que fez com que a bênção de Isaac chegasse? Foi ouvir a Deus? Foi a instrução de Deus? Foi, isso sim. Mas o que trouxe a bênção para a vida de Isaac foi a obediência. No versículo 6 diz, ele ficou em Gerar. O seu pai Abraão, uma vez Deus disse para ele, saia da sua terra. Ele saiu, obedeceu e foi abençoado. Agora Deus está falando para o filho de Abraão, Isaac, não saia dessa terra, fique. E ele ficou e foi abençoado. Então, onde é que está a bênção do Senhor na nossa vida? Está na instrução, no crer, no falar e no aplicar. Não é aqui nem acolá. Às vezes as pessoas sem inspiração, sem uma direção clara de Deus, saem como um êxodo aí, desesperado, de forma natural, sem instrução nenhuma, achando que o fato de mudar de cidade, ou mudar de emprego, mudar de negócio, vai trazer as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Se não tiver uma instrução clara, não adianta fazer muita coisa, porque também longe não irá muito. O que vai fazer que Deus seja um avalista dos nossos projetos é a obediência por sua instrução. Deus dá para Isaac uma instrução e uma promessa. Ele diz, não desça para o Egito. E a promessa é, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras. Então o que faz com que Isaac seja abençoado é a obediência à instrução do Senhor. Agora vamos ver o resultado por Isaac ter obedecido o Senhor. Em Gênesis capítulo 26, versículo 12 e 13 diz, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Percebe as consequências da obediência de Isaac? Deus disse, não vá para o Egito, fique aqui. Ele ficou, obedeceu um comando do Senhor, aplicou, colocou em prática e foi abençoado. Então, as bênçãos chegam quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, ou cremos numa palavra de Deus, confirmada pelo Espírito Santo, no nosso coração, e a gente não muda a estratégia que Deus nos dá, a gente aplica. O texto diz que houve fome na terra, e nós entendemos aqui pelo contexto que Deus não protegeu Isaac. Deus não colocou Isaac numa caixinha, numa redominha de vidro e disse assim, não vou permitir que nada de ruim aconteça com você. Não, aconteceu coisas ruins com ele. Tanto é que ele saiu da sua terra e pretendia voltar para o Egito, ir para o Egito. Egito, a terra que tinha por muitas décadas escravizado o povo de Deus. Mas a instrução foi clara, fique aqui. Então Deus não nos poupa muitas vezes de dificuldades que pessoas naturais estão passando. Deus permite que coisas ruins aconteçam muitas vezes na nossa vida.
Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida é que nós temos a capacidade de ouvir a voz de Deus, de discernir quando é Deus que fala. E se nós obedecermos, vai acontecer algo diferente do resto das pessoas que não ouvem Deus, que não têm comunhão com Deus, que não está sensível à voz de Deus. E por isso faz as coisas de forma natural. Ouvir a voz de Deus faz toda diferença em nossa vida. Uma vez crida e aplicada, haverá uma grande mudança. Amém, meus irmãos? Então esta foi a mensagem de hoje. Se você foi abençoado, se você foi acrescido com uma instrução, se você gostou do conteúdo, quero pedir que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like para ajudar o YouTube a divulgar para mais pessoas e deixe um comentário também aí, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.